Muito bom começar a semana nesse lugar, em família, nos alimentando de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar no Espírito. Amém? Muito fala-se sobre a graça de Deus atualmente. Está muito na moda. A graça. A aliança da graça. A graça superabundante. E na verdade não é nem que está na moda. A graça de Deus, desde quando Jesus inaugurou ela naquela cruz, a morte e a ressurreição, ela é eterna. Ela não vai passar. Mas é muito bom para ser verdade, mas é verdade. Tudo aquilo que Jesus comprou, para nós é graça, não custa nada, mas teve um preço para Ele, altíssimo. Altíssimo, amados. Jesus Cristo foi o maior preço já pago numa transação. Então nós devemos querer receber de tudo aquilo que Ele comprou. Está pago. Nós devemos querer não abrir mão de nada daquilo que está comprado, assinado com o sangue dele. Nós devemos querer andar em santidade. A santidade, ela inclui todas as outras coisas que às vezes a gente foca num ponto ou em outro, porque são áreas geralmente que mais fáceis de as pessoas compreenderem, né? Eu estou numa circunstância na área do meu casamento, ou na minha saúde, ou na minha área financeira, são coisas. Isso está dentro da santidade de Jesus resolvido. Mas andar em perdão, andar em paz, andar em alegria, andar em amor, são todas consequências dessa santidade que vai nos conquistando. Nós devemos, amados, estar pago, disponível, não custa nada, nós precisamos crer. É a única exigência do céu. A única exigência do céu é a sua fé no sangue de Jesus em seu favor. A graça, ela não resolve situações. A graça não foi dada para resolver as nossas circunstâncias. A graça foi dada para nos resolver por dentro, para restaurar a justiça de Deus dentro de nós. E a consequência disso é que todas as circunstâncias que não têm sustentação nessa santidade, elas simplesmente desaparecem dos seus olhos. E todas as circunstâncias que têm lastro naquilo que Jesus fez, elas começam a frutificar diante dos seus olhos. Mas o foco da graça não é resolver a situação. O foco da graça é resolver nós. Pela graça sois salvos. É você e eu que somos salvos cada vez mais, mediante a fé. E aí a gente começa a ouvir sobre fé. Amados, a fé de Deus, ela é única. Todo mundo diz que tem fé em algo. Tudo bem. Uns creem em si mesmo, uns creem, confiam no governo, uns creem, confiam no país que moram. Uns creem na onde ele está situado, uns creem nos pais, uns confiam na mulher, uns confiam no marido. É um tipo de fé.
Mas a fé de Deus não é essa. A fé de Deus é confiar na palavra, em Cristo, onde tudo está pronto, disponível. Nada mais vai acontecer. Ah, vai acontecer. Não, amado, já aconteceu. Percebe? A gente já começa a esticar um pouquinho a estranheza nas pessoas. Ah, Deus vai fazer. Não, isso não é verdade. A verdade é que Deus já fez. Ah, tudo vai dar certo. Não, amados. Tudo para nós em Cristo já deu certo. Esse tudo vai dar, Deus vai, as coisas vão acontecer, é um espelho de uma alma que ainda está enraizada nas circunstâncias. Ela não foi salva pela graça de Deus ainda. A hora que a graça age aqui e a metanoia acontece, as coisas vão começar a responder. Aí a pergunta que fica é: por que eu não estou experimentando aquilo que Deus diz? E a resposta, meu irmão, ela é simples, dura para a nossa carne, para a nossa incredulidade. Por que eu não estou ainda andando em Deus nessa área? Porque eu não creio. Ponto final. Ainda. Ah, mas aí você está dizendo que eu não tenho fé? Sim, nessa área a sua fé ainda não está aperfeiçoada, ela não está operando. Porque Deus não muda e não mente. Se Ele diz que já fez, já liberou, onde está o problema? E nós? Nós precisamos dessa humildade, meu irmão. Porque se a gente não enxergar as coisas dessa ótica, a gente vai começar a colocar o Espírito Santo num lugar onde ele vai ficando limitado para agir em nós. Manter a palavra de Deus na altura que ela é, não importa a distância da nossa experiência, vai revelar para nós o quanto nós dependemos do Espírito Santo na prática para andar naquilo. Então, por que eu não estou andando nesse lugar? Eu posso ainda não estar, amados, atenção aqui, eu posso ainda não estar com os frutos de algum processo nas mãos, mas a hora que a graça te ganha por dentro, te sara nessa dimensão, você já começa a caminhar na palavra. Aquilo que a palavra diz já começa a ser visto no seu viver, no seu falar, nos seus passos, antes de você pôr a mão. Amém. Você já está na experiência. Quando eu falo experiência, não é efetivamente a manifestação real das coisas que vão acontecer. É um viver que espelha exatamente aquilo que Deus diz, independente de onde Ele passa. Então, se eu não estou ainda caminhando sobre uma palavra, eu ainda não estou na fé. Isso é um ponto que a religiosidade, a alma, tende a privar as pessoas de ouvir. E quando a gente priva as pessoas de ouvir a verdade, a gente reduz a verdade num nível confortável, e a pessoa nós nunca vamos andar no poder real de Deus. Então, se eu não estou andando nesse lugar, eu preciso de graça. Somente. Porque a hora que a graça me sarar, a fé vem, eu caminho. É uma mudança radical, amados. É uma inversão de foco completa na nossa vida. Tudo já está feito, tudo já aconteceu, tudo já está liberado. Aprender a enxergar essa ótica é o que o Espírito Santo vai nos presentear nessa manhã com alguns textos, para que a gente não se prive. Quando que eu sou injusto com Jesus? Quando eu deixo de experimentar
algo que Ele me deu. Quando eu deixo de usufruir daquilo que Ele fez. É como se você der um banquete para uma pessoa, uma mesa, e aquela pessoa nunca se assentar lá para comer. E aquela pessoa está correndo atrás de outras comidas que não vão satisfazer, que vão fazer mal, que não vão dar paz, e a mesa está posta. Por um simples fato da pessoa não enxergar a graça de Deus ali. Vamos ouvir a palavra? Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1. Amados, muita atenção aqui. Quem tem caneta aí e anota, tem um detalhinho aqui que vai te mudar para sempre hoje. Para sempre. Colossenses 3, 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Amados, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quem que está nesse lugar, nessa posição? Todo aquele que nasceu de novo, que um dia entendeu o Evangelho, confessou a Jesus como Salvador, foi iniciado na fé, passou pelas águas, se uniu ao Cristo que ressuscitou. Toda a obra de Jesus Cristo na cruz foi creditada na conta dessa pessoa. Espiritualmente, amados, a cruz de Jesus é a nossa cruz. A gente só não vai sentir a dor que Ele sentiu, mas para Deus é como se cada um tivesse pregado lá. Então lá ficou todas as nossas doenças, todas as nossas misérias, todos os nossos fracassos, todos os nossos pensamentos egoístas. Foi tudo crucificado lá. Por isso que a gente passa pelas águas, para ressuscitar um simbolismo que tem o seu princípio de fé, mas para que a gente possa pertencer agora ao Cristo ressurreto, que é onde Ele está agora. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está, assentado à destra de Deus. Verso 2 diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Tem uma coisa muito enfática aqui, no verso 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. A palavra não diz assim, pensai nas coisas que são de cima, mais do que vocês pensam nas coisas que são da terra. Não diz isso. Também não diz, pensai nas coisas que são de cima e também nas coisas que são da terra. Não diz isso. Diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Só que aquilo que eu disse que vai mudar a vida dos irmãos essa manhã, está nesse que são. Essas palavras que no nosso português são acrescentadas para dar sentido aos textos, muitas das vezes elas perdem a conotação espiritual do que está escrito ali. Esse que são não existe no grego. Como que eu posso pensar nas coisas que são de cima? Vou ficar pensando em anjo, vou ficar pensando no céu, vou ficar pensando na eternidade, eu vou ficar pensando
em tudo que vai estar por vir, eu vou ficar pensando só lá, só lá, só lá. Amados, todos nós temos uma vida e um propósito para cumprir aqui. Então já começa a não fazer sentido muito isso. Esse questão, se a gente tirar ele daí, porque no texto ele não existe, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas de cima, a partir de cima. Aprenda a ver a sua vida aqui do céu. A gente, na imaturidade, quando está atravessando uma circunstância, um momento de vida, a gente olha para as circunstâncias e começa a olhar para cima para buscar a resposta. Não é assim, ao contrário. Você deve cada vez mais se permitir, pelo Espírito Santo, ser salvo, para que você cresça na consciência de que você está assentado em Cristo nas regiões celestiais. Você tem que aprender a olhar de cima, olhar para você de lá e falar assim, olha, por que a minha saúde está assim, no meu corpo físico que está lá? Por que essa área da minha vida, Satanás está conseguindo ainda me atrasar? Na minha família que está lá na terra. Porque eu agora sou um espírito assentado em Cristo nas regiões celestiais. Então não estou pensando nas coisas de cima, eu estou pensando em tudo a partir de onde eu estou. Diz o verso 2: pensai nas coisas que são de cima. Esse pensai é: cuidem dos interesses e vantagens a partir do lugar que você foi colocado em Cristo. E não pense mais nas coisas a partir da terra, lidando com circunstâncias. Como que eu vou resolver? Quais são os recursos que eu tenho aqui naturalmente, na minha alma, no meu psique, na minha capacidade? Não é assim mais para nós, amados. Quando você começa a ser cheio da revelação do lugar que você está, e se a gente for humilde no começo, e até agora com uma certa caminhada, você tem que vigiar isso. A gente é muito acostumado a se sentir seres terrenos, mas nós não somos mais. Vamos orar ao nosso Pai como alguém que é terreno, pedindo uma resposta. Senhor, traz do céu a resposta. Não é assim, meu querido, você está em Cristo. Busque na palavra, se edifique, descubra o poder que está dentro de você, para você liberar do céu, que é onde você está, a verdade sobre essa situação na terra. A gente começa a entender Jesus ensinando os discípulos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reinar. Sobre essa situação que eu estou vivendo, sobre o meu momento de vida, que venha sobre isso o propósito que o Senhor tem para mim aqui, e seja feita nessa situação a tua vontade, assim como ela já está feita no céu. Ó. Então você é alguém em Cristo Jesus que, à medida que a graça vai te curando, abrindo os seus olhos espirituais e fechando os seus olhos da alma, que começa a se encharcar da consciência que você não está aqui mais. Você não é o seu corpo físico, meu irmão. Você também não é o que você sente, minha irmã. Você é um espírito assentado em Cristo, eterno. É nesse lugar onde tudo está feito que já aconteceu. Então, à medida que a gente vai sendo curado, a gente para de pedir para Deus fazer, de pedir para acontecer, e pior ainda, de tentar barganhar. Às vezes, amado, essa barganha ela é tão sutil. A gente fala muito sobre justiça própria, mas nem na justiça própria nós temos a capacidade de nos libertar por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo. Qualquer fagulha de justiça própria que a gente tenha, impedem o favor de Deus de agir naquilo que já está feito, de manifestar a verdade em nossos dias, nossa vida, nossa saúde. Ah, tudo bem, eu não sou mais legalista, eu não sirvo mais por uma imposição,
eu sou leve, eu estou aprendendo a descansar em Deus. Aleluia! Isso já vai começar a frutificar numa nova dimensão. Mas creia, tem coisas tão enraizadas lá no nosso íntimo que é só o Espírito Santo que pode ir lá e arrancar. Então é o seu homem espiritual olhando o seu eu ainda terreno lá de cima. A oração muda o fluxo. As coisas de Deus é do espírito para a terra. Sempre. Terra fala da alma. Seja feita na terra, dentro de mim, tudo aquilo que já está feito no céu. Quando esse casamento acontece, meu irmão, à medida que você vai se edificando nas práticas espirituais, as realidades visíveis respondem à glória de Deus. Por isso que o apóstolo diz no verso 4, quando Cristo, que é a sua verdade agora, a nossa vida, se manifestar, aonde que essa manifestação acontece? Em primeira instância, quando a verdade do Espírito conquista a sua alma. Pronto. Agora você pensa e vê o que Deus pensa e vê e diz. Agora, então, vocês também vos manifestarão com Ele em glória. Agora a glória de Deus vai pesar no seu corpo, nas suas coisas, na sua vida terrena como um todo. Mas onde está a chave? Aprender do Espírito Santo a pensar nas coisas, a cuidar das coisas a partir do céu. No céu não tem problema. No céu não tem crise. No céu não tem estresse. No céu não tem ansiedade. No céu não tem pobreza. No céu não tem infertilidade. No céu não tem nada que esteja te afrontando hoje como um engano, talvez. A questão é que essas coisas, nessa jornada, elas ainda estão na nossa terra, na nossa alma. E com isso elas produzem um viver que sustentam essas realidades que você está vendo, que eu estou vendo. Por isso que a gente diz aqui sempre, a graça, amados, ela ofende a nossa carne. Ela ofende o nosso velho homem para valer. Que é para colocar a gente num lugarzinho, tipo assim, ó, aquilo que eu tenho para você, você não dá conta de sequer de arranhar. Você não precisa se sacrificar. Eu já morri, Jesus, por você. Seja humilde. E use daquilo que eu te dei, chamado Espírito Santo, para que Ele te leve a esses lugares. Pensar como alguém do céu vai completamente transformar as nossas realidades visíveis, amados. Se no céu não tem, se onde eu estou em Cristo essas coisas não existem, por que elas estão ainda aqui, nas minhas realidades? Por causa dessa tal dessa alma que precisa ser sarada. Só. É uma questão de tempo, meu irmão. De fé em fé, de glória em glória. O Espírito Santo vai te sarando. O Espírito Santo vai te curando. O Espírito Santo vai desconstruindo o velho homem que opera a nossa alma. E essas coisas vão nos inundando. A gente falou aqui também quarta-feira sobre se sentir estranho. Jesus, ele era estranho, amados. A religiosidade, ela nunca vai produzir o amor de Deus e o propósito de Deus. Porque a gente fala isso, a Jesus ele era um cara estranho. Mas ele atraía os perdidos. O religioso se enche de soberba, de conhecimento, para provar que ele sabe o versículo e que ele é de Deus e o que o pecador não é. Não produz nada. Jesus não era assim, não era essa a estranheza. A estranheza de Jesus era chegar num velório e perguntar: por que vocês estão chorando?
A estranheza de Jesus era ver Judas chegando para trair ele e falar assim: amigo. Por que amigo? Porque você está vindo contribuir para aquilo que eu fui enviado. Você é meu amigo. Você está me traindo, mas você é meu amigo, porque você vai contribuir para aquilo que eu vim fazer aqui. É uma ótica completamente diferente. Então, quanto mais isso vai nos ganhando, amados, mais nós vamos nos tornando aquilo que nós já somos no espírito, na prática, na mente, seres eternos. Quando aquilo que do espírito ganhou a sua alma, o casamento entre espírito e mente aconteceu, flui da sua boca, meu irmão, não existe capeta que fique de pé nas suas circunstâncias, não importa o nome que o mundo dê. Só que onde está a fonte? Esse processo. Posso tentar resolver, vai ser paliativo. A questão é, seja feita a tua vontade, seja feita na onde? Na minha terra. Isso está pendente na nossa vida, numa área ou em outra. Quando nós nascemos de novo, toda a vontade de Deus precisa agora ser feita, realizada na nossa mentalidade. Como? Assim como ela já está no céu, pronta, consumada, liberada, já aconteceu. Essa era a estranheza de Jesus. Chegar diante de um enfermo e falar assim: ó, você não está em pecado? Isso não é Jesus, amados. A estranheza de Jesus, ela iria manifestar a verdade numa dimensão que as pessoas se espantavam. Quem é esse? Ele simplesmente era alguém que andava em sujeição ao Espírito Santo. Ele se movia em sujeição ao Espírito Santo. Ele não colocava o pé dele aonde o Espírito Santo não o guiava. Quanto mais nós vamos crescendo nessa vida, nesse processo de nos tornarmos por dentro seres eternos, celestiais, porque nós já somos isso no Espírito, mas as coisas começam a fluir no nosso viver. Por isso que existe uma tecla que a gente bate aqui sempre. Você precisa se edificar. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa das práticas espirituais. Você precisa orar em línguas para a sua edificação. Porque a sua alma é um problema, a minha alma é um problema. De fé em fé, de glória em glória, diz a palavra, é o nosso viver. De fé em fé, o que acontece? Aquilo que está feito se manifesta agora em nós, por dentro. E como consequência, a glória de Deus pesa na nossa vida. Essa é a jornada de um filho de Deus. Então, pensem nas coisas de cima, como Jesus pensava. Mas não está morto, está só dormindo. Abram comigo, por favor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. Quando a gente tenta, irmãos, ensinar alguém uma verdade, guardem isso, é pura perca de tempo. As palavras de Deus que estão hoje escritas para nós, na nossa Bíblia, no Novo Testamento, ou a revelação da verdade no Antigo, elas são comandos, elas são espíritos. Jesus disse: as minhas palavras são espíritos. Então o que é esperado quando a gente passa por um texto? Se a nossa alma tiver sarada, desconstruída, salva pela graça,
através dessa influência do Espírito Santo em nós, aquilo se manifesta por dentro e aquilo vem à realidade, um comportamento. O que a gente vai ler aqui no começo? Não é uma regra, tipo, faça. Não é para você praticar na sua capacidade. São prumos, são verdades que devem funcionar em você espontaneamente. Outro ponto aqui, humildade. Nossa, eu não tenho fé nessa área, mas eu não vou abrir mão de viver isso em Deus. Pai, a tua palavra é a verdade. Eu vou continuar me relacionando com o teu espírito, porque eu quero ser justo como eu sou no meu espírito. Eu quero fazer jus ao preço que o Senhor pagou pela minha vida. Para quê? Para que outros te enxerguem através de mim. Nós não conseguimos, amados, praticar a palavra fora do espírito. Então, ensinar alguém a fazer, ensinar alguém a fazer aquilo, a praticar aquilo que a palavra diz, sem esse viver de desconstrução, de faxina do espírito, é pura perca de tempo. Por quê? Porque ela vai aprender a praticar. Mas aquilo não tem validade nenhuma, unção nenhuma. O apóstolo São Paulo diz assim, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. De novo, que ninguém dê a outrem mal por mal. O que ele está dizendo aqui? Que ninguém de vocês sirva trevas, quando alguém vier comentar com você, pedir um caminho, uma resposta das trevas que ele está vivendo. Que ninguém alimente as pessoas com coisas naturais, para tentar resolver aquilo que naturalmente ela está atravessando. Maldade para Deus, amados, é repetitivo isso, mas a gente precisa desconstruir esse engano de que maldade é a coisa muito agressiva. Não, maldade é aquilo que vem da carne. Uma boa ideia, desligada do Espírito Santo, para Deus é uma coisa má. Nossa, estou atravessando isso. Chega num velório, ó Jesus. Aquela morte daquela menina era uma coisa má, porque não está linkada com a justiça de Deus. Não tem sustentação, não foi uma morte ao seu tempo, cumprido uma jornada, foi algo que foi interrompido. Isso é mal. Aí chegou Jesus lá e foi chorar com os pais. Nossa, assim mesmo. Ai, Deus recolheu. Ele sabe todas as coisas. Isso conforta. Mas isso não é a verdade. Nós servimos em amor, com sal, no tempero do Espírito, a verdade, a luz, para a vida das pessoas que estão caminhando em algum mal, em algo que não faz parte do preço que foi pago por ela em Cristo Jesus. Mas nós somos especialistas, naturalmente dizendo, em dar soluções. Então, que ninguém de vocês dê a outro mal por mal. Estou passando essa situação, meu irmão, o que eu faço? Ah, não, vai lá naquele lugar, lá que ele resolve. Nossa, e essa crise aqui? Putz, tem um banco lá, o juros está baixo. Cara, e meu casamento está às ruínas. Putz, tem uma terapeuta de casal que ela vai te ensinar como você fazer coisas que vão colocar vocês num outro patamar. Irmão, funciona. Sabe por quê? Porque isso aqui tem o seu lugar, só que não se sustenta.
Esse bom marido, essa boa esposa, esse alguém próspero, esse alguém sarado, deve nascer de uma revelação dessas verdades, das coisas do alto. Quando isso acontece, acabou. Então, qualquer resposta, como nós temos em nós para o mundo, é Cristo. Nossa, eu estou passando isso aqui. Cristo já resolveu isso aí. Nossa, mas como assim? Não é nem Deus vai resolver. Amados, olha isso aqui. Nossa, estou passando por isso, por isso, por isso. Ah, querido, tenha fé. Olha, Deus conhece seu coração, viu? Ele está vendo o teu sofrimento. Fique em paz, porque Ele vai agir. Não vai. Por quê? Porque Ele já agiu. Amados, é tempo da gente tirar as bolas do pé de Deus, porque não está mais com Ele. Tá? Para nós. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Então ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, o Espírito. Tanto nós, uns para com os outros, mas também para os que estão de fora. Um filho de Deus não dá a solução. Um filho de Deus serve Cristo. Só que isso não é algo para a gente fazer. Por isso que eu disse que esse Espírito, essa palavra, quando chega em nós, num estágio que a gente ainda não está sarado nessa dimensão, traz um certo desconforto, e a gente tenta fazer isso na nossa capacidade. Não, meu amado, continua orando em línguas, continua se edificando, continua permitindo que o Espírito Santo te sare, porque a hora que a palavra vem daí, você flui. Você não dá mais mal por mal, porque você pensa, bom, uma circunstância enganosa, não importa a área que seja, não importa o nome que o mundo dá, mas eu conheço a verdade e eu vou falar isso para ele agora. Não, isso aqui vai ser um fluir. Quando você pensa a partir do céu, como é que você vai concordar com algo que não existe lá? Vem para cá, vem para Cristo. Seguir sempre o Espírito. Verso 16, alegrai-vos sempre. Aqui já começa a apertar o parafuso. Orai sem cessar. Verso 17 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, não é por tudo, é em tudo. Existe uma diferença cósmica aqui. Eu estou atravessando uma situação que está me entristecendo. É impossível você acreditar que um Deus bom tem uma coisa para dar para os filhos que esteja trazendo dor, tristeza. Não é de Deus, amados. Não importa, não é de Deus e ponto. Deus é bom. Só que a Bíblia diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. No meio desse buraco, no meio desse vale, desse processo, comece a se alegrar pelo Espírito, orando sem cessar. A única maneira que nós cremos que é possível você orar sem cessar, é orando em línguas. Orar sem cessar aí é sem parar. O máximo que você puder, que a gente costuma dizer aqui. Em português, quanto tempo? A não ser que você se especialize em fazer uma introdução na oração, só para falar do seu pai, com 50 pronomes, para que aquilo encha e fique bonito. A oração de um crente com entendimento, a oração que Deus ouve, vai durar 5, 10 minutos, 15 no máximo, amado. Como que você ora o dia inteiro, amado? Entende a importância do que está dentro de você e de mim? Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque nessa situação que você está num processo agora, que você entendeu, a verdade não é essa.
E nesse caminhar, você já pode começar a se alegrar e agradecer. Pai, é uma questão de tempo. A hora que a minha alma, que é o meu problema, for transicionada da terra para o céu, isso aqui vai desaparecer. Não apagueis o Espírito, dos versos 19. O que apaga o Espírito? A gente funcionar nesses versos anteriores de maneira diferente. Quando você serve uma solução para alguém que está procurando, embora não saiba, todo ser humano, amados, ouçam isso com amor, todo ser humano que não nasceu de novo está procurando Cristo no lugar errado. Uns acham que está na carreira, outros acham que está na família, outros acham que está no bar, outros acham que está no empreender, outros acham que está no dinheiro, e por aqui vai. É uma busca de algo que faz falta, que ele acha que ele vai chegar lá um dia. Não vai. É uma busca inconsciente de algo que foi desligado um dia, por causa da queda do homem, que ele está tentando encher com algo que nunca vai encher. Vai passar a vida inteira, amados, e nunca vai encher, até que ele cruza a sua vida um dia. E você tem a unção do Espírito para servir para ele, no amor de Deus, Jesus. Pronto, acabou a busca. E aí ele entra no descanso. E aí tudo aquilo que ele sempre perseguia, começa a ser dado para ele, de graça. E agora o propósito, manter ele numa paz. Essa é a nossa vida. É aqui que o Espírito Santo começa a se aquecer, a se sentir à vontade no nosso meio. O Espírito Santo nunca mais vai embora de você. O Espírito Santo não se retira nunca mais de você. Não sei quantos ainda creem nisso, ou já ouviram, tem dificuldade com isso. Amados, ele não vai mais embora daí. Não tem pecado que você ainda cometa que tenha a capacidade de desfazer a obra de Jesus que te foi dada pela fé. Isso está te mantendo numa vida ainda que não é a vida de Deus para você. Isso é outra história. Isso entristece o Espírito Santo. Não entristece porque ofende ele. Entristece porque ele tem tudo para te dar e você está perdendo tempo no lugar errado. Mas o Espírito Santo pode ser apagado. A chama começa a se esfriar, se esfriar, e se esfriar, se esfriar. Simplesmente porque a gente não dá vazão a ele, a maneira dele. Numa circunstância, uma situação, seja em nós, no nosso meio, ou externamente, a gente fala como o mundo fala. Ele está prontinho para entrar em campo, com poder, com glória, e você ou eu, na imaturidade, servimos Adão. O especialista tal lá nessa área é o cara. Não, o especialista tal nessa área chama-se Jesus Cristo. E o Espírito Santo quer te mostrar isso. Você quer aprender a andar com ele? Ou me ensina? Não, não posso te ensinar. Eu posso te ajudar a se conectar com aquele que vai te ensinar. Esse é o nosso papel. Isso deixa o Espírito Santo à vontade. Ele começa a se manifestar. Ele começa a se sentir à vontade. Ele começa a fazer, à medida que nós desistimos de fazer, de saber, e nos permitimos simplesmente, Senhor, nos usa, à medida que o Senhor desejar e conseguir, nessa limitação nossa terrena ainda. Estamos aqui. Verso 20, não desprezeis as profecias. A gente está passando aqui, amados, em como funciona na prática essa jornada, que vai fazer com que a gente cada vez mais seja alguém que pensa das coisas a partir do céu, amém?
vai acontecer? Eu não vou dar mais mal por mal, eu vou começar a falar como alguém celestial, seguindo o Espírito. Eu vou estar sempre alegre. Olha aqui a loucura, meu irmão. Por que eu vou estar sempre alegre? Porque no Espírito, que é onde que eu estou, no céu, não existe essa circunstância contrária, esse engano. Eu posso estar triste, alma, porque essa afronta à minha vida está me incomodando. Mas no Espírito eu continuo alegre. Então, alegrar-se sempre não tem a ver com se fazer de que não está vendo o que está acontecendo, não, mas tem a ver com você ser levado pelo Espírito num lugar onde essas coisas aparecem de você. Orar sem cessar, orar em línguas, o máximo que você conseguir, diariamente, aprender a dar graças em tudo, não por essa situação, mas pela resposta, que talvez você ainda não conheça, mas já te foi dada. Pai, eu estou atravessando isso não é bom, não é agradável, eu nem sei o que o Senhor diz sobre isso, mas eu vou começar a te agradecer, porque se Cristo resolveu, resolvido está. O Espírito Santo me leva à revelação, ao entendimento desse lugar, para que eu entre na experiência daquilo que foi pago para mim. Esse é o viver. Então, com isso, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Profecias, no Novo Testamento, para nós, é um discurso, uma palavra que vem da inspiração do Espírito Santo, que vai te conduzir mais para dentro de um propósito de Deus, mas que tem que testificar em você. Mas às vezes vem para corrigir, às vezes vem para exortar, e às vezes vem para te animar mais ainda. Então não despreza de cara. O que eu posso dizer? Examinar é tudo. Sonda na palavra, no Espírito, aí dentro, ele vai te mostrar. E retém aquilo que é bom, o bem, Espírito. Nossa, me deram uma profecia, me deram uma palavra, tem um pouco a ver com o que eu estou vivendo, mas não gostei porque me machucou a minha carne. Deixa eu examinar. O que Deus diz? O que o Espírito Santo está me mostrando? Eu vou reter o que é bom. Chama humildade. Abstende-vos, verso 22, de toda aparência do mal. De novo, mal é tudo aquilo que não provém da justiça de Deus, do teu Espírito. Mal é qualquer coisa fabricada na mente humana. Mal é todas as coisas que o mundo valoriza, paga, aplaude, cresce em seguidores, mas que não foi o Espírito Santo que gerou. Fala sobre algo, posta alguma coisa. Amados, quanto mais mortos, com todo o amor do mundo eu falo isso, pessoas que não estão andando no Espírito, pessoas que andam na carne, eu acho que fica mais adequado essa afirmação. Pessoas que andam naturalmente, quanto mais pessoas que ainda estão nesse estágio, te aplaudem, te incentivam e dizem, yes, é aí, mais é um sinal de alerta para nós. Porque se ele está entendendo o que nós estamos fazendo, e a Bíblia diz que o homem espiritual não é discernido por ninguém, tem alguma coisa errada aí. Então, abstende-vos. Por que abstende? Porque é algo que a gente trouxe como herança dessa velha vida. E agora a gente precisa aprender a se abster pelo Espírito Santo, nesse processo de edificação. E o mesmo Deus de paz, para encerrar, verso 23, vos santifique em tudo. Lembra que eu disse? Não é você que faz, não é você que pratica,
É Ele que quer fazer em você. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo o quê? Espírito, alma e corpo. Nosso espírito já foi santificado. A nossa alma está num processo. À medida que nós nos sujeitamos. A cada sujeição, a cada processo que a fé nos ganha um pouco mais, o nosso corpo é alinhado à verdade de Deus, na glória dele. É um alinhamento de espírito, alma e corpo. Fé veio, espírito, alma e corpo. Na saúde, espírito, alma e corpo. Nas finanças, espírito, alma e corpo. É no casamento? É do espírito, me ganha na alma e manifesta no meu corpo. O corpo fala de realidade, daquilo que você vê, você toca, não só do corpo físico. O mesmo Deus faça isso. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que nós estamos passando, meu irmão, é um propósito. Nós não estamos aqui para fazer, nós estamos aqui para nos sujeitarmos àquele que faz. Quando eu digo faz, nos alinha, nos corrige por dentro, para trazer à existência aquilo que já está feito, na verdade, por Ele na cruz. O final das contas, de todas essas verdades, é que a gente realmente ande num lugar em Deus, onde as pessoas vejam quem? Cristo, amado. Quanto mais você cresce em Deus, menos você aparece. Deus vai fazer de mim um mega empresário. A nível de envergadura, se você tem um chamado, um dom que está aí dentro para socorrer, para governar com finanças o reino de Deus, pode ter certeza, Deus quer manifestar isso na sua vida. Mas, consequentemente, você vai ser alguém fora dos holofotes. É completamente diferente, meu irmão. Quanto mais eu cresço em Deus, menos em mim mesmo eu sou atrativo para as pessoas no mundo. Porque a luz que brilha em mim agora não é minha mais, é dele. Eu sou um canal. Essa é a glória, essa é a vontade perfeita. É isso que ele deseja fazer. Nós só precisamos nos entregar a esse processo. Perder a consciência de alguém terreno que resolve as coisas a partir daqui e sermos inundados pela consciência espiritual de que nós estamos num lugar onde tudo isso já foi resolvido. O que eu preciso fazer? Levantar as minhas mãos e agradecer. Pai, obrigado. Outro ponto aqui, irmãos. Deus não se move se você não abrir sua boca. É um exercício, uma outra prática. Louvor, adoração, confissão. Você precisa liberar o Espírito Santo aí. Pôr fogo nele. Se já está feito, só precisa agradecer, começar a louvar, adorar. Isso vai mover no reino espiritual. As coisas vão se convergindo e daqui a pouco a glória vem e pesa. E você diz: uau! A verdade é que quando Deus te santifica em algo, você não tem outro testemunho. A graça, ela te quebranta numa dimensão que você nem ousa a tentar fazer um curso sobre aquilo. É um temor, um tremor tamanho dentro de você, que você nem ousa a tentar ensinar alguém a fazer. A questão é que as pessoas, na religiosidade, foram ensinadas a fazer. Aí, tudo bem. Agora eu vou dar curso, vou fazer livros para resolver a situação delas naquilo que eu fiz.
Mas isso não é o processo da graça. Quando a graça te ganha, quando você descobre que você não tinha a capacidade de tocar nessa glória por você mesmo, Ele é o único que vai brilhar. Então a pessoa não está funcionando nesse lugar. A gente aguarda os frutos em nós cada vez mais. A pessoa não está alinhada nesse agir, nesse falar, nesse servir, nesse amar, nesse se comportar lá fora. Qual é a resposta? Chicote? Acusação? Texto? Não, ela precisa do Espírito Santo. Porque se ela não está dando, se ela não está fluindo, significa que ela não está recebendo, meu irmão. Deus não quer que a gente dê nada que não venha dele. Aqui que está a paciência nossa entre irmãos, suportando uns aos outros em amor, para que a gente vá sendo todo mundo sarado, conquistado pela graça. Porque a hora que ele pesa aí, só assim, nem sei explicar, nem ouso tentar te ensinar, só sei porque sei. Eu era cego, agora eu vejo. É o Espírito Santo conseguindo tocar, mudar, quebrantar, quebrar o jugo, para que as pessoas sejam atraídas para Ele, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?